Eu disse para você que o intervalo seria rapidinho e já voltamos, né? Como eu disse no último bloco, a gente falando sobre a matéria especial a respeito desse problema gerado, desse problema de saúde pública gerado por todos esses atrasos que os nossos servidores públicos municipais estão sendo forçados a passar, né? E agora nós vamos receber aqui no estúdio do Diário da Manhã a minha amiga Andréa Pacheco, que está aqui. Nós vamos falar sobre essa assembleia extraordinária, né, que vai acontecer amanhã lá no SEAC, né, Andréa? Eu espero que toda a classe esteja lá reunida. Eu disse no outro bloco, é importante que você participe, né? Será apresentada uma proposta e é importante que você veja o que vai ser dito, né, e entenda o que está sendo dito. Bom dia, Andréa. Bom dia, Windows, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. É isso aí, nós, dia 30, fomos convocados no último dia útil do mês, às 15 horas da tarde. Nós estávamos viajando, acho que não acreditaram que a gente estaríamos aqui, mas como eu disse ao prefeito, eu posso estar na China, me dando 24 horas eu estou aqui de volta, porque o lema da diretoria do sindicato é sempre negociar e conversar. Nós não estamos aqui para fazer política partidária. Agora, a minha política é sindical, a política da diretoria é sindical, lutando pelos interesses do funcionário. E a gente vem sofrendo desde 2015. Nunca sofremos tanto, porque, apesar de termos feito greve, de termos ficado sem salário também ano passado, sem nossos benefícios, plano de saúde, vale alimentação, o servidor ainda trabalhava com uma certa paz. Sim. Né? Porque a falta de dinheiro traz doença, né? A falta do seu salário, mas trabalhava com uma paz sem perseguição. E hoje o servidor sofreu muito assédio moral, são muitas ações de assédio moral coletivo, mas ainda bem que foi aberta as portas da negociação, porque desde quando ele tomou posse, nós solicitamos uma reunião, foram 5 ofícios solicitando uma reunião para que pudéssemos sentar e chegar a um denominador comum, mesmo que tenha sido no último dia útil do mês de recesso bancário, recesso de fórum, foi bom para a gente conversou, abriu um canal de diálogo e ele fez essa proposta de dividir, parcelar em 12 vezes o 13º e o salário de novembro. E o salário de dezembro seria pago quando? Dia 5 de janeiro? Dependeria da arrecadação. E nós vigiamos conta pública, nós sabíamos que tinha dinheiro, nós sabíamos que o problema da falta de pagamento foi falta de orçamento. Tá? Então, que não tem dinheiro, isso é uma inverdade, tem dinheiro, tá? Foi falta de orçamento. E foi falta de orçamento também porque ele não atendeu ao presidente da Câmara. Sim. Porque se ele apresenta em agosto ao presidente da Câmara que faltava orçamento, se criava uma lei e criava-se orçamento complementar, crédito complementar, e nós não passaríamos a pão e água. Porque a verdade é que o servidor público municipal de Teresópolis teve o pior fim de ano na sua vida. O pior Natal, a pior virada de ano. E o que muito nos surpreende, após essa proposta indecorosa de parcelar 12 vezes o salário de novembro e o 13º, dia 2, estava pagando todos os ativos do 13º. Sim. Mas a gente sabe que ele é um homem inteligente, ele é o advogado, e deixar de pagar o 13º, isso é uma inconstitucionalidade, sim, é crime de improbidade, que pode até impedir que ele venha governar. Mas continua faltando pagar, porque ontem ele pagou quem ganha até R$ 3.500 de aposentado, o 13º. Ainda falta muita gente receber o restante do seu 13º. Por isso, nós, na reunião, falamos com ele, que nós não tomamos uma decisão. A gente está aqui para negociar, levar proposta, trazer, né? Troca, isso que se chama negociação sindical. E a gente vai levar para uma assembleia. Então, eu não sei se ele não esperava a repercussão que deu uma repercussão. A nossa página foi visualizada por quase 10 mil pessoas, entendeu? Então, eu não sei se ele não esperava essa repercussão, ou se ele achou que nós não viríamos e não tinha alguma coisa para falar, ou se ele, na proposta, a gente aceita, ele ia dizer, o sindicato é que quis que dividisse em 12 vezes. Só que a gente não pode decidir nada disso, a gente não pode decidir nada. Tudo tem que ser conversado junto com a categoria. Sindicato é a categoria. Sindicato não é a Andréia, o Francisco, o Robson, a diretoria. O sindicato é a diretoria.
E estamos aí aguardando a Assembleia amanhã para ver o que o servidor acha disso. Agora, o complicado disso tudo, né, André? A gente vê ontem mesmo, durante a posse, ele disse que fez economia de não sei quantos milhões de reais durante o ano, que nunca economizou tanto, e a gente não vê essa economia sendo revertida, né, numa coisa mais básica que existe dentro do poder público, que é pagar os seus serventuários, né? Quer dizer, é algo primário e que foi colocado como prioridade praticamente zero durante esse 1 ano de gestão. É importante lembrar também ao nosso telespectador que quando a gente fala na gestão Tricano, e ele lembra muito bem, são problemas passados, é claro que ele herdou muito problema, evidentemente não foi a gestão dele, ele pegou uma gestão no final, mas ele teve um ano inteiro na prefeitura, com possibilidade de mudar uma realidade e não mudou absolutamente nada, a ponto, gosto sempre de lembrar aqui, de até o fim de setembro não existia problema nenhum dentro da finança da prefeitura, né? Até o final de setembro, de um ano eleitoral, a prefeitura funcionava como as melhores, né, organizações administrativas do planeta. Tudo estava sendo solucionado, os problemas estavam sendo resolvidos, e aí, uma semana depois da eleição, ele convoca a imprensa para dizer que não tinha mais dinheiro para pagar nada. Quer dizer, se tinha dificuldade financeira no início do ano, essa dificuldade financeira tinha que ter sido equacionada para não chegar no final do ano numa situação como a gente viu. E como a Andréa falou, não foi só o servidor público que teve o pior Natal e pior virada de ano, não. O nosso comércio, gente, e aí, senhor prefeito, eu sei que o senhor assiste o Diário da Manhã todo dia, né? Está aí no seu gabinete assistindo. Tem empresário que veio procurar a gente aqui, que ele não sabe se no mês que vem ele vai estar com a porta aberta. Empresário que tem 30, 40 funcionários. Porque o senhor não conseguiu equacionar, aliás, não quis equacionar, porque tinha possibilidade de equacionar o seu orçamento. Escolheu não equacionar porque era um ano eleitoral e o senhor precisava mostrar que estava tudo bem para os seus eleitores. Então, é algo que perpassa, inclusive, a própria categoria. Ele diz respeito à nossa sociedade como um todo. O senhor conseguiu fragilizar toda a economia de uma cidade por conta de pretensões eleitorais. Não, o Anderson, deixa eu abrir um parênteses, com licença. As pessoas que estão doentes agora, quem é que paga essa conta? Porque vocês estão até sem plano de saúde. Vai para onde? Sim. Trata como? Compra um remédio como? Eu posso falar a maior besteira. A gente escuta muito falar sobre a gestão pública. Esse é um caso de administração. Sim. A administração é zero. Porque a gestão, ela perpassa por dentro da administração. Então, se você me diz que até setembro você tinha dinheiro, a partir dali o dinheiro sumiu, você me desculpe, porque não é uma questão de gestão. A administração disso foi para onde? Como foi trabalhado? Como foi feito? Agora, é interessante se colocar que isso reverbera de uma tal forma que atinge um todo, que a conta que vai vir depois, ela é tamanha. Porque antes da tua entrada no último bloco, se falava sobre isso. As pessoas, quando voltarem a trabalhar, elas voltam deprimidas, sem motivação, com medo que isso se repita. Aí eu te pergunto, como é que fica a produtividade dessas pessoas? Aí eu vou meter o pau no servidor público, porque ele não está produzindo como deve? Não, é óbvio, porque com esse contexto, eu tenho um problema lá na frente. Não é o solucionar e começar a pagar o que eu devo. É pagar a conta, inclusive, do que eu vou receber. E não é por picuinha. É porque as pessoas vão voltar fragilizadas, elas voltam com medo, elas voltam ressentidas. E como é que você produz bem? Kleber, eu acho que o mais absurdo disso tudo, e a Andréa pode até ratificar isso, é o fato do sindicato ter que fazer, por exemplo, campanha de doação de alimento para poder montar a cesta básica para funcionário que está passando dificuldade, inclusive, alimentar. Isso acho que é o maior desrespeito que um gestor público pode demonstrar para a sua população, não digo nem para a classe dos servidores. Que esse senhor é perseguidor, que esse senhor não cumpre as leis, que é a especialidade, inclusive, da sua vida política, é desrespeitar a lei, todo mundo sabe disso. E muita gente vota, inclusive, já sabendo disso. Mas esse desrespeito todo com o ser humano, esse me surpreendeu, Andréia. Eu sei que você não está surpresa, mas a mim surpreendeu muito. Pois é. Além disso, e a covardia com o aposentado? Porque nós tratamos isso como covardia.
É como você pegar, voltar à era da escravidão, Sim. colocar o aposentado no poste e açoitá-lo. Porque ele não pode fazer greve, ele não aguenta fazer manifestação porque ele está debilitado. Está doente, gente. Ele já é, a maioria dos aposentados, né, não tem uma saúde boa. Ele está sem médico, ele está sem dinheiro para comprar remédio, ele está sem seu salário, ele está sem comida na mesa. Então, primeiro de tudo, eu acho que uma pessoa, quando faz isso, com um funcionário que dedicou sua vida toda a trabalhar para o serviço público, para a população de Teresópolis, isso é muita maldade. A outra maldade, nós estamos trabalhando sem receber. E sobre ameaças, e se você vai levar falta, se você faz greve, que é um direito nosso, né? Você vai levar falta e eu vou perseguir, aí eu vou fazer, você vai ser transferido. A questão de saúde pública, nosso plano de saúde, ele não quer pagar, ele disse que não paga, desrespeita a ordem judicial. Tá? Já ganhamos no Tribunal de Justiça, e pelo novo Código Civil, ganhou no Tribunal de Justiça, tem que cumprir, depois recorre e discute lá em cima. Sim. Mesmo assim, eu fico impressionada que nada acontece, tá? Que se fosse eu, fosse você, Kleber, nós estaríamos presos, porque o descumprimento de ordem judicial é cadeia. É cadeia. E fizemos já a denúncia ao Ministério Público. A denúncia já foi feita pelos descumprimentos das ordens judiciais. Então, a gente fica assim, será que o judiciário também está aparelhado? Porque você não consegue compreender. E aí, com essa quantidade de liminar que tem aparecido por aí, né? É liminar que... nós aqui, no dia 19 de dezembro, os advogados do sindicato passaram o dia inteiro no gabinete do juiz da primeira vara civil pedindo a liminar, que ele concedeu ano passado. Ele só tinha que mandar cumprir, sequestrar dinheiro, bloquear as contas, que talvez seria até um favor para o prefeito, porque dinheiro não faltava, faltava orçamento. Se o juiz manda de sequestrar e pagar, ele estaria livre da irresponsabilidade fiscal. Mas isso ele não aconteceu aqui em Teresópolis. Em São Gonçalo, o prefeito está com mandado de prisão e foragido. Em outras cidades aí, foi sequestrado dinheiro, foi pago. Então, a gente não consegue entender o que está acontecendo com o judiciário de Teresópolis. Por que estamos vivendo esse clima de terror dentro da prefeitura, esse clima de impotência, porque é onde o órgão que você tem que recorrer não te ajuda. E não é por falta de morosidade, porque os advogados ficaram o dia inteiro do dia 19, era o último dia de serviço útil, e saíram de lá com a promessa que o juiz ia mandar sequestrar o dinheiro. E não aconteceu. Aí, hoje, ele paga dia 2, todo 13º. Para que ele chamou o sindicato? Que negociação, se ele tinha dinheiro, ele precisava de orçamento, virava o ano. Então, é muita covardia com o servidor, é muita covardia, porque somos nós. E o que você acabou, Kleber, de falar, o servidor fica tão acuado, com medo de ficar sem salário, que se submete a esse tipo de pressão. Porque tudo isso é orquestrado, Claro. Isso tudo é planejado. Essa coisa de deixar a gente sem salário, essa coisa de deixar a gente com medo, de perseguir funcionário, é justamente para criar o terror e a gente trabalhar sobre terror. Tipo o Hitler da vida, provocava em seu exército terror. Né? Então, ele tem o comando à base do terror. Mas o que é interessante é você, nessa fala, a interrogação. O que eu ganho com isso? Imaginando, tá, uma prefeitura como uma empresa privada, que é a minha praia, né? Que é a coisa mais básica, deixe de pagar o aluguel, mas a folha de pagamento é a número 1. Você não tira o teu prolabore, mas a tua folha de pagamento, ela tem que rolar, porque senão você vai ter um problema. É a capacidade de produção. Não, a capacidade de produção, porque vocês, por exemplo, a Câmara, né? Você assistiu uma palestra de um vereador da qual eu fiz uma abertura, em que eu coloquei o seguinte, que eu acho que não tinha que ter salário para eles. Tinha que ter, sim, comissionamento por cada legislatura assinada por ele. Porque eu compreendo que a produtividade é que realmente me leva a ganhar alguma coisa. Por que eu falto e eu não sou descontado? Não entendo. Então, é uma série de elementos. Veja bem, eu estou colocando, gente, sobre uma posição que eu tenho maior domínio, que é a iniciativa privada. Agora, o que é uma prefeitura? É justamente para gerir uma cidade. É uma empresa que está ali para realmente cuidar de uma série de coisas. Agora, como é que eu deixo passar
aquilo que seria a coisa das mais básicas. Porque na administração é a primeira coisa que você diz para o empresário. Deixa acontecer o que for. O aluguel, corta a luz, mas o teu funcionário é a primeira coisa que você tem que se ocupar. Kleber, vocês devem lembrar muito, Anderson, que quando ele ganhou a liminar em dezembro, ele entrou no gabinete de Márcio Catão, que era o prefeito, porque o prefeito tinha sido cassado, ele que assumiu. Você não paga mais nada, a prioridade é o salário do funcionário. Foi. Dito isso na imprensa para todo mundo ver, não estou eu inventando. Só que nós temos conhecimento que ele pagou todos os seus fornecedores. Claro. Na nossa reunião com a gente, ele disse que estava devendo lixo. E eu já Mentira. Sabendo que ele tinha pago o lixo no dia Mentira. 29. Então, é tipo assim, vocês são idiotas, eu sei de tudo e eu estou falando é verdade. Ele disse para a gente que devia o lixo. E a gente sabendo, Mentira. porque ele acha que o funcionário não conta tudo. Todos eles podem ficar quietos porque tem cargo de confiança, eles podem ficar quietos porque ganham hora extra, podem ficar quietos por causa do medo, mas nos bastidores conta tudo pra gente. Lógico que a gente não tem obrigação nenhuma de... Nós somos igual um jornalista, você não tem que dizer a sua fonte. Nós temos essa proteção lógico. no sindicato. E é exatamente isso, aí ele conta, tá? No dia 19, o que foi pago de processo amarelinho foi um absurdo. E eu lembro que um ano atrás ele entrou no gabinete de Catão, não paga nada, não paga fornecedor, não paga isso, não paga aquilo, que o salário primeiro é do funcionário. A rede social está aí como um exemplo bom, né, André? A gente viu aí hoje pessoas que são secretários, né? Pessoas que na época eram oposição, né, ao governo do Arley, do Catão, indo para a rede social, dizendo que era um absurdo, que o prefeito tinha que pagar, que era um irresponsável, que tinha que estar preso, e hoje repetem isso. Aliás, repetem não, fazem muito pior, porque todos os contratos que eram motivo de reclamação, quando os senhores eram da oposição, foram aumentados. Não é que eles foram renovados, não. Foram aumentados os valores, né? Vide aí o contrato com a Merenda, que é um contrato absolutamente desonesto. Eu falo aqui, e já falei aqui, inclusive, para membros do Ministério Público. Eu provo para vocês que é desonesto. O contrato com a Merenda, né, a tal da Milano, que é uma empresa que vem sugando Teresópolis há várias administrações, é um contrato fraudulento. Ponto. Foi renovado e foi aumentado. Contrato de aluguel de impressora, pelo amor de Deus. Com a própria FESO. O Arley não conseguia pagar 1 milhão de verba a mais, ele botou 1.600.000. Não está pagando a FESO também. Poxa, tudo foi com maior aumento, com negociações escusas, que a gente nunca vai ter acesso. Porque se eu chego, ele virou na nossa cara, disse que Carley foi cassado porque ele denunciou Arley. Quando qualquer um sabe que vê o processo que caçou ele, foi o processo do sindicato, que ele já comete o mesmo crime que Arley, quando ele não faz o aporte para o Tereprev, tá? Nós já fizemos essas denúncias e nada acontece. O Arley, em 3 meses, foi denunciada, juntaram tudo e caçaram a lei. Tá? Todos os crimes que a Arley cometeu, o Petricano comete, o atual gestor comete. Então, eu não consigo entender o porquê. E agora, com uma Câmara completamente manipulada por ele, né, vai ser mais difícil ainda, porque me desculpem os seus vereadores, os novos vereadores, mas os senhores já começam cometendo um crime contra o parlamento, né? Porque o parlamento é uma bancada tem que ter diversidade de pensamento. Você já chega impondo à sociedade teresopolitana uma unanimidade, uma chapa única, algo absolutamente imposto e acordado por um arquiteto, né, um maestro, que é o seu Mário Tricano, né, que tem maestrado e orquestrado coisas praticamente irreprodutíveis aqui. Eu vou só repetir aqui. A Câmara, ano passado, teve muita parceria com o servidor público, que eu espero que continue. Porque, por 2 motivos que ela quase não fez, não teve essa parceria, a gente foi e invadiu a Câmara. E você pode ter certeza, o servidor público não é mais aquele bobo, não. Nós temos cidadãos que honram a família, vestem calça igual a qualquer um deles, tá? E estão no limite. Quem viu a última manifestação, o que fizeram
sabe o que aconteceu. Verdade. Nós queremos ter o mesmo relacionamento que nós tínhamos com a Câmara e esperamos que a doutora Cláudia Lauan, que é funcionária pública, que o Jaime, que é funcionário público, Sim. o Maurício sempre esteve do nosso lado, eu não posso reclamar, estejam cientes de que o servidor público está contando com ele. É verdade. Porque qualquer revogação de qualquer direito nosso, constituídos há mais de 15 anos, é covardia do servidor. A gente tem questão do plano de saúde, Vale a gente tem questão de alimentação, vale alimentação. PCCR, PCCS. Deixa eu abrir um parênteses, já que a gente falou sobre a doença, a depressão. A manifestação da depressão não é só em casa, debaixo de coberta, não. Pode ser através da agressividade, da violência. Esse é o Porque meu medo. A depressão, essa questão, porque a pessoa ela fica em casa e ela não toma banho, realmente, mas tem uma galera que reage de uma outra maneira. Então eu não sei esse grupo de pessoas, quantas podem reagir nesse momento. Manifestar essa violência. Exatamente, porque é o seguinte, se você está sob pressão, ou você vai para baixo ou você vai para cima. Ou você cai ou você luta. Né? E você tem isso. Agora, uma coisa que realmente ficou para mim, né, dentro da minha ignorância, então quer dizer, se eu pago fornecedor e não estou pagando o meu servidor, então que seria a minha folha de pagamento, o que me leva a crer, então, o que é? É que eu tenho vantagens em pagar o fornecedor. Não precisa porque nem então procurar muito, existe, não, então o que existe, o que é? Precisa A nem procurar articulação. muito. O nosso diretor Francisco, ele veio falando assim, eu não posso pagar o funcionário e deixar a saúde descoberta. A OS de Teresópolis é a OS mais cara de todas as do estado do Rio de Janeiro. O valor... A mais denunciada do Brasil. A mais denunciada, a mais cara. Eu não vou para você, eu não sou contra a OS. Eu acho que tem que ter OS. Até porque o município precisa, não aguenta pagar a arrecadação, essa lei de responsabilidade fiscal, tudo isso. Para nós funcionários, é importante até que eles estejam fora da nossa folha de pagamento. Só que a OS, as outras OS, a gente tem o nosso advogado do sindicato, trabalha numa OS no Rio. A folha, 16 milhões, é a mais cara, absolutamente que tem. Mais cara. Isso não, então, e não paga insumo e o remédio. É só para folha de pagamento. Francisco passou mal da garganta, nosso diretor, representante do servidor público de obras, serviço público e agricultura, foi para a UPA, ficou em observação com a febre muito alta. Não tinha aquela coisa bezetacil que se toma para a garganta. Não tinha nada. A filha dele teve que ir à farmácia buscar para ele poder sair, porque a febre estava alta, para ele entrar no antibiótico injetável. Que saúde é essa que ele diz que melhorou com uma OS? Porque o dinheiro que se paga essa OS daria que dar para os insumos e medicação. Ainda sobrava muito. Né? Ainda sobrava. Então, a gente olha assim, o que está acontecendo? E eu fico impressionada. Com a sociedade civil organizada quieta. Como ela está silenciosa. Porque com a Arley foi todo mundo. Todo mundo berrou. Qual é a diferença de um para o outro? Não sei, Anderson. Ministério Público, pelo amor de Deus. Ministério Público. Esses contratos estão sendo aditados aí, essas licitações estão sendo pagas, estão sendo vencidas aí. A gente teve uma licitação agora, né, recentemente, para a questão da merenda, que foi absolutamente imoral. E o Ministério Público, infelizmente, adormecido. A gente sabe que o Ministério Público também está enfrentando dificuldades financeiras, né, por conta da situação do Estado, mas eu acho que não justifica. A gente está vivendo uma sociedade hoje fragilizada pela incapacidade arquitetada, ou seja, ninguém ali está agindo dessa forma sem conhecer ou desconhecendo os mecanismos econômicos. São coisas arquitetadas, ou seja, não está pagando o servidor de propósito, porque não quer resolver o problema, e está pagando os servidores. A gente teve processo aí desses aluguéis de impressora, por exemplo, que a pessoa deu entrada numa quinta-feira e recebeu no mesmo dia. Gente, pelo amor de Deus, quem foi fornecedor para a prefeitura sabe. Você dá entrada no processo para receber... 30 dias. São 30 dias no mínimo. Essa empresa de aluguel de impressora recebeu no mesmo dia. Ministério Público. Alô, meus amigos promotores, eu tenho um monte de amigo lá. As pessoas que trabalham lá são, a maioria, conhecidas minhas. Pelo amor de Deus, né? Alguma coisa precisa ser feita. A gente não pode
passar a mensagem para a nossa população de que a impunidade é generalizada e de que o crime compensa. Porque esses senhores, essas senhoras estão ficando milionários, né, estão enriquecendo ainda mais às custas do sofrimento das pessoas, né, da desumanização. A gente está num processo, né, André, de todas as instituições trabalhando a humanização do atendimento. E aí a gente vê o gestor público, que devia ser o maior símbolo, né? O Papa Francisco disse uma coisa que eu gosto de repetir sempre aqui. Os políticos do mundo estão destruindo a maior forma de caridade que existe no planeta, que é a atuação política. Então, esses homens, essas mulheres estão acabando com o ser humano. Eles não estão destruindo, não estão apenas desviando verba. Passando por cima. Eles estão. A impunidade está tão imperosa na vida deles, que eles estão tão tranquilos. Nem aí pra ninguém. Mas olha, eu senti um prazer. Eu estava na praia e a gente brincava muito. Gente, eu estou adorando, eu estou aqui na praia, de frente para o mar. E o Cabral tá aí, é verdade. Pelo menos isso, né? Mas tinha que estar Cabral, Pezão, Pisciani, Tricano. Mas tem que estar essa galera toda. Mas deixa eu puxar uma coisa que você falou que eu achei interessante. Sim, estamos todos fragilizados, a sociedade civil organizada, mas existe um componente egoísmo. Porque a cada um que faz alguma coisa, tem 10 que não faz nada. Não faz nada. Então, esse é um grande problema. E isso é no geral. Nós, por exemplo, falamos da questão do meio ambiente, tem um que vem e faz, vai lá 10 que não faz nada. Então, dentro de um sistema como esse, eu não sou servidor público. O que eu tenho que a ver com isso? Que se dane. Aliás, a gente ouviu muito isso, né? E ainda pior é que ainda existe, lamentavelmente, né, a fala, mas servidor público ganha sem fazer nada. É porque não conhece. O próximo não é, porque tem essa história, porque ainda você tem essa história. Então, eu acho que quando a gente... Absurdo isso. Então, hoje nós estamos vivendo, né, um problema que é social, é geral, por falta do pagamento desse servidor público, que você que está em casa, que acha que não faz nada, olha, a máquina para poder girar sem eles não gira. Então, eu gosto de dar exemplo sempre que eu tenho exemplos em casa de servidores públicos. Eu tenho 3 servidores públicos em casa, minha esposa, minha mãe e a minha irmã. As 3. A minha mãe hoje está doente porque dedicou a vida dela inteira à justiça. A vida inteira à justiça. Hoje está doente, tadinha. Está lá sem o salário dela. A minha esposa entra no hospital às 7 horas da manhã, sai às 7 horas da noite, de 24 horas. E a minha irmã, tadinha, tem que ter 3, 4 matrículas, porque é professora e sofre, e está sofrendo dos dois lados, tanto do Estado quanto do município. Então, gente, falar que não trabalha, né? Falar que o problema do servidor público não é meu. Mas quem não trabalha são os cargos de confiança fantásticos. Esse não trabalha mesmo. Aí o pessoal generaliza que é servidor público. Aliás, eu vou abrir aqui no Facebook, vou até aproveitar essa dica da André aqui rapidinho, eu vou abrir para você em casa, né? E tá chamando a atenção pra caramba, que foram os cargos exonerados da Câmara. Tem um monte de gente aqui que você vai olhar e fala assim, nunca vi essa pessoa na Câmara, mas estava lá recebendo um saláriozinho de 8 mil, 9 mil, até 10 mil reais. E aí, a Câmara publicou isso escondido lá no Diário Oficial para inglês ver, mas a gente republica, está lá no nosso Facebook. Ô, Rodrigo, coloca na tela aí para a gente mostrar para o pessoal em casa. Está aí, vai lá, comenta. Tem nome, cargo, tá tudo aí, gente. Tá tudo aí. Oi? Tela cheia. Vamos lá. Tá bom. Rodrigo tá Lembrando que cada vereador tem 5 cargos. 60 cargos são dos vereadores eleitos pelo povo. Nós temos 12 câmaras, 12 vereadores. Cada vereador tem direito a 5 cargos. Que beleza, né? Que coisa boa. E que a gente via que nem trabalhava. Você vê que muitos desses secretários que hoje estão no poder ficaram no gabinete do senhor Serginho Pimentel. Com certeza. Hoje é secretário. Não trabalha. Nós temos funcionário público que não trabalhava, ficava Gente, eu perco o amigo. Aliás, essa quantidade de secretário aí também, né? Vamos abrir outro parênteses aqui. Eu nunca escondi o meu descontentamento com essa corja. E essa corja que ele colocou, porque uma coisa é você colocar uma pessoa capacitada, né, para fazer ali o trabalho relacionado àquela área, àquela pasta, tudo bem. Um bom advogado para a procuradoria, né, alguém que conheça a área de saúde, para a Secretaria de Saúde. Agora, botar cabo eleitoral, vagabundo, para trabalhar como secretário, ganhando um cargo de 13 mil reais por mês, isso aí é você chamar o povo de Teresópolis de idiota, né? Eu não sou idiota. Eu sei que o senhor que está aí recebendo 13 mil reais por mês é um vagabundo. E daqui a pouquinho só vai estar prestando conta à justiça. Não tenho dúvida nenhuma disso. Agora,
dizer que essas pessoas são fundamentais para tocar o município e que não vai mexer, como disse na reunião com o sindicato, tenha santa paciência. Tem que mexer sim, cortar pela metade. 24 secretarias em Teresópolis é imoral. Não é nem desnecessário, não. É imoral. E a outra coisa que o Ministério Público tinha que estar de atento. Você sabe o que ele comparou? Você no sindicato tem quantos diretores? Executivo 7, 2 delegados e três conselheiros, mas diretores são 7. Então, você com um sindicato pequeno, dirige com 7 diretores. E você acha que eu tenho que administrar a cidade com 10? Eu falei, só que meus 7 diretores não recebem dinheiro do sindicato. A gente não traz prejuízo para a categoria. Aí é diferente, você está trazendo, porque é muita folha de pagamento. Mas não adianta, ele disse que não mexe. E não vai mexer. Gente, entrando em contato, você colocou a questão, o porquê as pessoas não reagem, por que elas não fazem. Eu tentei falar sobre isso um pouquinho, mas tem 2 questões. Número 1 é porque as pessoas se sentem coagidas pelo autoritarismo. E número 2 é quando as pessoas já desistiram, porque sabe que não tem poder e não vai dar jeito. Então, a grande equação é que eu tenho a impressão que nós estamos meio que misturados nisso, né? Você tem aquela parte que se sente coagida, né? E, obviamente, nós temos um sistema que não tem uma autoridade, que exerce um autoritarismo, porque faz como quer, e você tem da outra ponta gente que já chegou e pensou assim, eu vou me meter nisso? Porque eu não tenho o que fazer. É lutar praticamente para cair no zero. Está errado? Está. Mas eu tenho que entender também esse lado, porque as pessoas cansam. E chega um ponto que o cansaço te faz desistir. E eu queria pedir que a gente não desistisse. Né? Ô, Kleber, se tem uma frase que eu nunca vou esquecer de Antônio Carlos Magalhães, é essa. Político só tem medo de uma coisa, o povo na rua. E se nós não formos para a rua e não mostrarmos o nosso poder, esses políticos são a minoria, gente. Você pega a população do Brasil, de Teresópolis. Sim. Nós vamos pegar aqui no nosso universo. Nós somos 190 mil habitantes, 185, por aí, né? Imagine 100 mil pessoas, não preciso ter que botar os 100 mil pessoas na rua, brigando pelos seus direitos. Quem é que vai mandar? São 12 vereadores e um prefeito e 24 secretários? Não, somos nós. Então, eu acho que se o povo não entender, não tomar posse do seu empoderamento, do poder do voto, da democracia, no Estado de Direito democrático que a gente vive, nós vamos continuar capacho de meia dúzia, que entram lá para nos servir e se enriquece, só pensa no seu bolso próprio. Eles conseguem fortunas para 10 gerações da sua família. É um roubo que você fica assim, cara, os caras... É igual o Cabral, 200 milhões, 300 milhões, você fica impressionada com as cifras. Como é que pode um cara desse roubar isso tudo e está todo mundo quieto, ele está preso segurando, eu não vejo a hora dele ter direito à delação premiada. Vai ser uma boa. Porque a delação premiada vai acontecer o que está acontecendo no instância federal, porque ou o povo entende que o poder de voto e da voz dele é maior do que esses políticos que estão aí, ou nós vamos continuar apanhando. E vamos apanhar muito. E o servidor é a ponta, é onde que mais apanha, é o escravo. Porque eles pagam os seus fornecedores por seus interesses particulares e esquecem do nosso salário. Infelizmente, a união é o povo na rua, é lutar por seu direito. Se a gente não fizer isso, você vê lá nos Estados Unidos, a polícia mata um negro, nossa senhora, é um quebra-pau total. Nossa, porque ele se impõe. Tu viu o tal do cara que ganhou lá a eleição? Metade da população foi para a rua, então continuam protestando todos os dias que ele não me representa. Porque é assim que tem que ser feito mesmo. A população tem que mostrar a sua cara, não tem jeito. Não tem jeito. Enquanto as pessoas tiverem medo... Agora, medo do quê? Pior do que não fica mais, gente. E uma coisa também que eu sempre disse aqui, disse inclusive depois do resultado da eleição. Uma coisa que você, cidadão, tem que entender é que essas leis que foram criadas aí, a lei da ficha limpa, por exemplo, que o ministro Gilmar Mendes, que concedeu essa liminar que mantém o Mário Tricano na prefeitura, o Gilmar Mendes disse que essa lei foi feita por bêbados. Não foi, não. Foi feita por nós. Foi feita de iniciativa popular. A lei da ficha limpa, por exemplo, quer evitar que pessoas que têm uma vida particular desregrada cheguem ao poder público. Quando você vota em alguém que tem um passado condenável, quando você vota em bandido, quando você vota em criminoso,
Esse bandido, esse criminoso, ele não deixa o bandido criminoso em casa e vai atuar como prefeito, como vereador. Ele é bandido com cargo de prefeito, ele é criminoso com cargo de vereador. Então, não existe uma separação de indivíduos. Por isso que a lei da ficha limpa existe, para evitar que esse tipo de pessoa chegue ao poder e faça esse tipo de coisa, enriquecer ilicitamente, né? Por isso que a gente vê aí empresários de sucesso, né? E aí chega na campanha, sou um empresário de sucesso, não preciso roubar porque tenho muito dinheiro. Tem muito dinheiro porque roubou muito e continua roubando. É simples. Então, não seja ingênuo ou não caia nessa não escolha por essa ingenuidade de achar que o sujeito na vida privada vai ser diferente do sujeito na vida pública. É exatamente a mesma pessoa. É vagabundo? Vai ser vagabundo com mandato, só isso. André, agradecer a tua presença aqui. Eu também agradeço a oportunidade aqui. Quero convocar o servidor público amanhã. A primeira chamada às 18h30, a segunda e última chamada às 19 horas, no edifício SEAC, Praça Santa Teresa, cobertura. Eu conto com a presença de vocês, servidores, porque o sindicato somos nós, diretoria não faz nada. É só união, juntos, que estaremos vencendo e mostrando quem somos. Conto com a presença de todos vocês e quero agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo dar o nosso recado. Foi muito boa a companhia de vocês. Com certeza. Gente, participe, tá? Por favor, vamos encher aquele SEAC lá, vamos fazer aquela cobertura ficar pequena. Vamos para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta, tem um monte de coisa para a gente tratar ainda, mas, servidor público, quero ver você lá na reunião amanhã, tá bom? Daqui a pouco a gente está de volta.